A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo e todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você que tem participado, você que está unindo forças, na divulgação da palavra de Deus. E já peço perdão aos irmãos se em algum momento da leitura eu errar, porque eu estou com uma dificuldade para fazer a leitura, devido a um problema nas minhas vistas, né? Mas a gente está aqui, meus amados. Muito obrigado pelo apoio de vocês e peço a vocês que permaneçam orando pela gente, tá? Vamos ler hoje o capítulo 6 de 1 a Samuel, quando a arca retorna a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar? Eles responderam: Se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar-lhes? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e doem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem em seu caminho. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas o seu bezerro e ponham-nos no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhes enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas às suas carroças, prenderam seus bezerros no curral, colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouros e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes. Mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho,
não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiam até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocaustos ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isto e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdote, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo, a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor, e até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e aos homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca, para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. A gente vê aqui, meus amados, um povo que tem que aprender de maneira difícil que não se deve brincar com Deus e nem com as coisas de Deus. E não é diferente nos dias atuais, meus amados. Não devemos mexer com as coisas de Deus. A consequência vem. Muitas vezes as pessoas estão com a vida arrebentada. Muitas vezes os problemas não cessam sobre as pessoas. Porque problemas vêm, mas eles vão embora. O deserto não é para sempre. A dificuldade não é para sempre, né? Mas muitas vezes ela persiste e a pessoa não entende. Mas às vezes muita gente brinca com as coisas de Deus e aí não consegue entender o que está acontecendo com ela. Até que ela aprenda que existe um Deus todo-poderoso que rege todo o universo, que tudo é por Ele e para Ele, né? Todas as coisas são deles. E não há nada que nós possamos fazer a não ser adorá-lo, a não ser glorificá-lo, porque mesmo Ele sendo todo-poderoso, Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, e Ele não quer que soframos. Então, meus amados, fica aí a dica, né? Não brinque com as coisas de Deus, nem brinque com Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Amém? Vamos agora, meus amados, fazer a oração da fé.